Nos últimos anos, foram lançados em média 450 filmes brasileiros por ano. Você consegue se lembrar de 5 que tenha gostado? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é novidade que o cinema brasileiro se divide basicamente em comédia global e dramas com temas repetidos em torno de miséria, fome, preconceito, bandido, ditadura e favela. De vez em quando sai um ou outro filme que ganha a aprovação do público. Contudo, no geral, os próprios brasileiros tratam o cinema nacional como perda de tempo. Primeiro, devemos entender o que significa esse tal cinema nacional. Veja bem, nenhum filme é produzido por um país. São indivíduos específicos e identificáveis que produzem, escrevem, dirigem, atuam, montam e distribuem um filme. Nenhuma dessas funções são restritas a uma ou outra nacionalidade. Então, a classificação de um filme unicamente de acordo com o país de onde ele veio ou em que ele foi gravado faz pouco sentido. Cidades como Vancouver, por exemplo, funcionam muito mais como estúdios do que como cenário. Vários filmes são gravados na cidade, mas raramente se passam nela. Mesmo assim, essa é uma classificação muito útil para identificarmos a origem geográfica e cultural do filme. Dito isso, o que vamos chamar aqui de cinema brasileiro é simplesmente o conjunto de filmes feitos por indivíduos e empresas brasileiras. Enfim, a qualidade, ou a falta dela, do cinema brasileiro pode ser atribuída a 2 elementos-chave. Um deles é ideológico e o outro é econômico, derivado da interferência estatal no mercado cultural como um todo. Vamos começar com o ideológico. Podemos decompor um filme em 2 partes: forma e conteúdo. O cinema brasileiro é simplesmente imaturo, sem tradição estética, desleixado tecnicamente, preso a nível de cineclube estudantil e obcecado por temas políticos. O aspecto formal é basicamente técnico e sua qualidade depende de equipamento e conhecimento. Não é difícil encontrar até mesmo filmes de Hollywood com severos erros técnicos. Essa parte é difícil mesmo, e são poucos os filmes de alta precisão técnica. Esse problema não é restrito ao cinema brasileiro. O maior problema dos filmes nacionais está no conteúdo. Ele varia basicamente entre verborragia política sem sentido e uma sociologia amadora que não passa do nível de conversa de bar, a velha balela da luta de classes. Mais que isso, os produtores e diretores costumam ver o cinema como meio de transformação social e política. Política é uma coisa grosseira, sustentada por violência e coerção. Onde quer que a política entre no meio, ela atrapalha. Na arte, isso é notavelmente visível. A política mata a arte, transforma ela em propaganda e limita a função de panfleto eleitoral. Como disse Nelson Rodrigues, nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. O cinema, em sua melhor forma, se alimenta de questões universais e atemporais. Fora isso, melhor que seja só entretenimento mesmo. Outro problema é a centralidade atribuída a Glauber Rocha e o cinema novo, movimento cinematográfico marxista dos anos 60, reverenciado como a essência do cinema brasileiro. Em universidades e cursos livres, o cinema novo é visto como inovador e vanguardista. Críticos frequentemente o vê como o retrato da sociedade brasileira. Contudo, sua inovação foi quase que exclusivamente formal, sem conseguir apresentar histórias que não sejam superficiais, cansativas e maçantes. A mentalidade marxista e revolucionária de Glauber Rocha limitou seus filmes à imaturidade ideológica e estética, a um vômito hediondo, segundo Nelson Rodrigues. Acima de tudo, seus filmes são simplesmente pobres em conteúdo. São propagandas socialistas datadas que envelheceram muito mal. Suas discussões mais profundas não passam do nível do discurso que qualquer calouro de humanas repete no bar numa sexta-feira à noite. Em meados dos anos 60, Glauber escreveu que Machado de Assis seria futuramente esquecido por não ter retratado a luta de classes durante o Segundo Reinado. Realmente, Machado não se preocupava com temas menores. Como todos os grandes escritores, ele preferia as questões morais, os temas universais e eternos. Glauber Rocha não deve seu legado à qualidade de seus filmes, mas sim à idolatria acadêmica. Como disse Nelson Rodrigues, o cinema brasileiro só terá alguma esperança quando se livrar da influência do cinema novo.
Não é surpresa, então, que os filmes brasileiros sejam tão pouco apreciados. De fato, a participação de público nos filmes brasileiros mal consegue chegar a 15%. Mas então, por que esses filmes continuam sendo feitos? Bem, a resposta é a falta de capitalismo. E aqui vamos ao segundo motivo, o econômico. São inúmeros os artistas brasileiros, grandes e pequenos, que vivem às custas de programas do governo. Alguns chegam à ousadia de dizer que o público não entende a sua arte, que não tem educação ou sensibilidade o suficiente para entender a sua maravilhosa criação. Ou seja, o artista, uma criatura superior e iluminada, precisaria ser patrocinado pelo Estado para educar e sensibilizar as pessoas incultas da sociedade. Olha só que lindo! Um dos recursos mais usados no financiamento cinematográfico é a Lei do Audiovisual. Ela permite que pessoas físicas e jurídicas possam fornecer dinheiro para uma obra audiovisual de sua escolha. Esse dinheiro depois poderá ser dedutível do imposto de renda. Embora você possa confundir isso com financiamento privado, entenda que esse é um dinheiro que seria roubado pelo Estado de qualquer jeito. Ou seja, não deixa de ser dinheiro de imposto. A maior diferença desse mecanismo para um financiamento privado é que o dinheiro não será devolvido ao investidor, visto que faz parte do imposto de renda. Ou seja, as produções financiadas por intermédio da lei do audiovisual não correm o risco do fracasso financeiro. Se o público não tiver interesse no filme e a arrecadação em bilheteria for menor que o valor do financiamento, ninguém arca com prejuízo. Não há incentivo nenhum para que os produtores busquem lucro e produzam filmes pelos quais o público tenha legítimo interesse. Mas não é só de lei audiovisual que vive o cinema. Em 2011, ficou estabelecido que empresas de telecomunicações devem pagar anualmente o imposto chamado Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica. E logo em 2012, primeiro ano em que a lei foi aplicada, a arrecadação do Condecine chegou a 725 milhões de reais. Em 2019, esse valor chegou a 1 bilhão e 61 milhões de reais. Mesmo quando consideramos todos os desvios de verba no meio do caminho, esse volume de dinheiro entrando no mercado audiovisual não faz outra coisa além de distorcer o mercado e seu sistema de lucros e prejuízos. Mas como esse dinheiro entra no mercado? Existem algumas formas diferentes disso acontecer. A mais comum é por meio de editais. Os editais são como licitações para obras artísticas. O Estado publica o edital com seus regulamentos e critérios de avaliação, o produtor submete seu projeto e espera para ver se foi escolhido ou não. Naturalmente, a escolha desses projetos é feita por políticos, diretamente por meio das secretarias de cultura dos estados e municípios, ou indiretamente por meio de amigos de políticos em uma banca avaliadora feita para aprovar ou recusar projetos. Logicamente, aqueles produtores com mais contatos e mais disposição política serão os mais propensos a terem seus projetos aprovados. Por isso, vemos sempre a mesma panelinha de artistas com filmes em cartaz. Não é porque as pessoas gostam dos seus filmes, mas simplesmente porque o Estado tem interferência direta na oferta de filmes. Quando tudo é feito com dinheiro tirado de impostos, não há risco de prejuízo. Ou seja, não faz diferença nenhuma se as pessoas gostaram ou não do filme. E assim os produtores, diretores e roteiristas conseguem continuar fazendo panfletagem sem sofrer os dissabores do público que eles julgam ignorantes demais para entender todo o seu brilhantismo. Mas calma, isso foi só como o Estado distorce a oferta de filmes. Tem mais. O Estado também manipula a demanda. Existe uma cota de tela para cinemas do Brasil inteiro. Ela determina uma quantidade de filmes nacionais que devem ser exibidos. Com a desculpa de proteger a cultura nacional, a cota de tela estipula um número mínimo de dias e uma quantidade mínima de filmes que devem ser exibidos pelos cinemas. É verdade que outros países como México, Argentina, Coreia do Sul e até alguns países da União Europeia também fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que está certo ou que seja minimamente funcional. A única coisa que essa medida faz é forçar a exibição de filmes nacionais e restringir o acesso dos brasileiros a filmes estrangeiros. Poderíamos encontrar nos cinemas um leque de opções muito mais atrativos se não fosse por essa cota. É impossível dizer quais filmes seriam bem aceitos ou não. A única forma de saber é abrir o mercado e ver o que vai dar. Contudo,
As cotas garantem que quem está regulando a cota de tela é quem decide o que o público pode ou não assistir. Além disso, existe a imposição de um limite máximo de salas em que um único filme pode ser exibido. Em tese, cinemas com 6 ou mais salas podem colocar o mesmo filme em, no máximo, 35% das salas de exibição. No lançamento do filme Jogos Vorazes, A Esperança, o então diretor da Ancine, Agência Nacional de Cinema, disse que essa medida deveria proteger o mercado nacional de uma ocupação predatória. Na época, o filme hollywoodiano chegou a ocupar mais de 50% das salas de cinema no Brasil. Não é à toa que os cinemas estão falindo e você não consegue ver um bom filme brasileiro. Todo o mercado cinematográfico é distorcido e manipulado. Com a exibição garantida e protegidos da concorrência, os produtores e cineastas ficam completamente livres para fazer filmes que ninguém quer ver e que ninguém gosta. Eles podem continuar com suas pautas e propagandas ideológicas em forma de filme e não sofrer os custos de desagradar o espectador. Quando até mesmo filmes de baixa qualidade, tanto em forma quanto em conteúdo, têm financiamento e exibição garantidos pelo Estado, as desvantagens caem inteiramente sobre os distribuidores e o público. Se os cinemas são forçados a exibir o que ninguém quer ver, os custos aumentam e o lucro diminui. Por consequência, os cinemas tendem a ficar menores e com menos salas, o que diminui ainda mais a quantidade e a variedade de filmes exibidos. Depois ainda tem gente que fala que a baixa popularidade do cinema nacional é por causa da falta de investimento do Estado. Se não for ignorância, é mau caratismo mesmo. O dedo podre do Estado só corrompe o mercado e a indústria cinematográfica. Somos obrigados a financiar algo que não temos interesse. Os produtores não têm motivo para pensar no interesse público. Os cinemas sofrem com a regulamentação e a diminuição do lucro. Os estabelecimentos ficam menores. Cada vez menos filmes são exibidos e o público finalmente abandona o cinema e fica em casa vendo séries. Difícil dizer como seria exatamente o cinema brasileiro em um contexto de livre mercado. O mínimo que podemos dizer é que seria muito melhor sem os tais incentivos do Estado. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado e narrado por JJ Liber. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin? Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!